Boa noite. Conferência das Nascentes Brasileiras. Os desafios da proteção dos rios são debatidos na Câmara de Vereadores. Então a gente quer fazer com que o ser humano consiga viver naquele território, mas ele precisa entender o ecossistema que está no entorno e como que ele tem que viver, sustentando esse equilíbrio do ecossistema. Não adianta a gente só pensar no meio ambiente, a gente precisa realmente agir para que a gente possa garantir um futuro. Empresário João Brasil recebe homenagem no parlamento. O João Brasil é uma pessoa maravilhosa e que serve de exemplo para todos nós. Serve de exemplo como empresário, era um empresário inovador que puxou a informatização de Passo Fundo, né? Veja ainda, wheeling é reconhecido como prática esportiva em Passo Fundo. E com isso ter o apoio devidamente do poder público para esse esporte que é de máxima importância para o nosso município. Agora, no Jornal da Câmara. O Conselho Municipal do Meio Ambiente e a Soluprev, empresa de soluções ambientais, realizaram uma conferência sobre as nascentes brasileiras na Câmara de Vereadores. Representantes dos maiores institutos de sustentabilidade da América Latina, o ICMBio e o Instituto Espinhaço, participaram do evento. Foram apresentados projetos que podem ser implementados em Passo Fundo. Para ter vida, é preciso ter água. E para preservar o recurso natural, segundo o palestrante Sérgio Nésio, do Instituto Espinhaço, é urgente proteger as nascentes dos rios e recuperar a mata ciliar. O ser humano precisa viver nos territórios onde eles nascem ou onde eles escolhem viver. Para isso, eles precisam ter as condições mínimas para isso. E a água é um fator fundamental. A água é um fator estratégico que faz com que você fique ou permaneça no território. Mas para que isso aconteça, precisa haver uma relação harmoniosa. O foco dos projetos do Instituto é o ser humano. Então a gente quer fazer com que o ser humano consiga viver naquele território, mas ele precisa entender o ecossistema que está no entorno e como que ele tem que viver, sustentando esse equilíbrio do ecossistema. O Instituto Espinhaço tem sede em Minas Gerais e há 15 anos promove o plantio de mudas nativas, além de ações sociais e culturais. O Instituto trabalha com a biodiversidade, desenvolvimento socioambiental e a proteção da biodiversidade e a cultura. Então, esses três eixos conectados em todos os nossos projetos fazem com que a gente realize projetos com as comunidades rurais e principalmente nas propriedades rurais, ajudando um pouco da mudança de paradigma, o desenvolvimento de uma produção rural mais sustentável e um olhar mais cuidadoso para as bacias hidrográficas. O Instituto Espinhaço já está presente em 11 estados do Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, atua em Caseeiros, Muitos Capões e Lagoa Vermelha. Em breve também vai estar em Passo Fundo, atuando na recuperação de nascentes e na preservação da vegetação de áreas rurais. Quando a gente entra numa propriedade, é muito importante a gente entender qual que é o problema que o produtor está enfrentando. O projeto Nascentes Brasileiras, por exemplo, ele não tem um formato pronto. Eu não chego nas propriedades com um projeto já fechado. Eu sento, converso e elaboro um projeto junto com o produtor rural, entendendo ali qual que é a dinâmica que ele precisa que a gente adote para que a gente melhore a questão hídrica, né, a questão ambiental na propriedade, sem prejudicar a produção de alimentos, que é onde está a sustentação da família, a sustentação da economia local. A Conferência das Nascentes Brasileiras foi promovida pela Soluprev, empresa de soluções ambientais, e pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente. Estamos extremamente felizes em poder trazer o Instituto Espinhaço aqui na Câmara Municipal de Vereadores para tratar do projeto Nascentes Brasileiras. Esse é um dos projetos que o Instituto Espinhaço trabalha no território nacional e que consiste no plantio de mais de 200 mil árvores para recompor a mata ciliar. Então é um projeto de grande monta e que condiz muito com a postura desse novo Conselho Municipal do Meio Ambiente, que quer sair do mundo das ideias e partir para ações. Não adianta a gente só pensar no meio ambiente, a gente precisa realmente agir para que a gente possa garantir um futuro. Antigamente, quando se falava em ecologia, a gente pensava, temos que plantar hoje para ter um futuro melhor. Na verdade, hoje o assunto é tão urgente que a gente precisa resolver as coisas hoje para que se tenha um futuro. Quando nós buscamos o Espinhaço, a gente também quer deixar um legado, porque a gente sente que se nós não sairmos hoje daquele papo ou de gabinete, vamos pensar nas situações climáticas, nós não estamos mais nesse ponto.
Eu acho que o Rio Grande do Sul, com tudo que foi impactado, agora a gente tem que ir para medidas de ação, né? E o Espinhaço vem aí com uma pegada, a gente já conhecia, e ele não estava ainda no Rio Grande do Sul. Então, quando nos procurou, a gente fez essa parceria, nós já estamos trabalhando em muitos capões na recuperação das nascentes, porque água é vida. No momento que nós não tivermos água, no momento que nós não pensarmos num legado para as próximas gerações, nós não vamos ter motivo de existência. A ideia é apresentar o projeto e buscar, dentro do entendimento dos atores locais, quais são as possibilidades de trabalho aqui, quais são as áreas que seriam estratégicas para o município de Passo Fundo para que a gente fizesse esse trabalho. E daí, considerando áreas prioritárias, aquelas ou que já experimentam algum tipo de escassez hídrica ou que estão estratégicas para a produção de alimentos que sustentam a economia local. E depois do intervalo, vamos conferir a honraria concedida ao empresário João Brasil. Veja ainda o reconhecimento do Willy como prática esportiva. Será que ela vai atravessar? Eu reduzo, buzino, paro. Ele vai acelerar na faixa de segurança? Eu corro, sigo, paro? Vou parar. Pensar nos outros é sempre a melhor escolha. No trânsito, escolha sempre a vida. Movimento e empatia no trânsito. Detran RS, Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. A tecnologia evolui a cada dia. Freios ABS nas 4 rodas, controle de tração, 7 airbags. Mas uma única escolha errada pode colocar sua vida em risco. O melhor item de segurança é a sua atitude. Viagem segura, Detran RS, Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Durante a sessão plenária dessa quarta-feira, o empresário João Brasil recebeu o diploma de honra ao mérito. O empresário tem um histórico de contribuição com o desenvolvimento da informática e do esporte em Passo Fundo. O vereador Rodinei Candeia foi o autor da matéria. Após a entrega da honraria, o vereador Rodinei Candeia salientou as importantes contribuições de João Brasil na área da informática, além do apoio acadêmico e social. Hoje, num momento em que a gente tem poucas referências no Brasil, em vários lugares, né? O João Brasil é uma pessoa maravilhosa e que serve de exemplo para todos nós. Serve de exemplo como empresário, era um empresário inovador, que puxou a informatização de Passo Fundo, né? Como a gente viu ali, ele emprestava os computadores, ele ajudou a criar o curso de informática aqui em Passo Fundo. Então, inovador, sempre com a cabeça anos na frente. Então, uma pessoa assim, exemplar, sobre todos os aspectos. E no esporte aí, eu acho que o que realmente despontou ele foi que ele que trouxe o beach tênis, né? Eu antes não tinha nem ouvido falar, né? E ele achou que seria uma ideia muito boa ter esse esporte. João Brasil é uma pessoa adorável, um amado e que merece todo o nosso respeito e as nossas homenagens. E a Câmara de Vereadores saiu muito bem prestando essa honra ao mérito para ele. O empresário saudou a honraria recebida como um reconhecimento a décadas de atuação em diversos campos e lembrou sua trajetória como pioneiro na informatização de Passo Fundo. Nós começamos aqui em 82 e neste período fomos uma empresa pioneira e procuramos introduzir essa atividade, estimular a atividade da informática em Passo Fundo, não só da parte física, da parte de hardware, como a parte de software, né? E para isso, e nesse contexto, a universidade se propôs a pôr o curso de informática. E ali nós procuramos ajudar, incentivar e
e para que a gente pudesse impulsionar essa atividade, que na época era muito caro, não só os equipamentos, como os softwares, eram tudo muito específicos. Então, o aluno não tinha condições de exercer, ampliar os seus estudos, se não tivesse esses softwares. E aí nós, embora contrário aos fabricantes e fornecedores, nós doamos, não só para a universidade, mas para todo aquele aluno ou professor que se interessasse em desenvolver. Mas aí eles também tinham uma outra dificuldade, eles não tinham o computador. Então, nós oferecíamos o computador na empresa, dávamos até a chave para eles, eles vinham à noite estudar, desenvolver os seus softwares. E, em função disso, foi criado algumas, até várias empresas de informática. E essas pessoas que se desenvolveram, eles tiveram a possibilidade de criar empresas. João Brasil também comentou sua participação no fomento ao esporte aqui na cidade. Vamos introduzir um esporte que viesse beneficiar, atender a família, para que a família pudesse participar em conjunto, né? Então o beach tênis tem essa perspectiva e além ele facilita muito o relacionamento entre as pessoas. Você conhece o wheeling? É uma modalidade do motociclismo em que os pilotos fazem manobras acrobáticas impressionantes. Agora, o wheeling se tornou uma prática reconhecida como esporte em Passo Fundo. O projeto de lei do vereador Michel Oliveira foi aprovado na Câmara. Tornar a prática do wheeling um esporte reconhecido em Passo Fundo, com regulamentação e um espaço adequado para os treinos. Estes foram os principais objetivos do vereador Michel de Oliveira ao apresentar o projeto de lei, que foi aprovado por unanimidade em sessão plenária na Câmara. A lei, né? A regulamentação dela foi aprovada pela Câmara de Vereadores. Nosso próximo passo agora é, junto com o grupo, junto com o vereador Gil Krug também e os demais adeptos, sentar com o prefeito Pedro Almeida, conversar com ele, apresentar e intensificar todas as demandas e dificuldades que o pessoal vem enfrentando. A primeira delas é essa questão do espaço de treino. E quando o prefeito for regulamentar a lei, fazer a lei, sancionar ela, melhor dizendo, a gente já tenha esse primeiro problema resolvido. E na própria justificativa do projeto, eu apresentei diversas opções de espaços hoje públicos que podem sim servir, né, dentro talvez de algumas melhorias que tenham que ser feitas, mas que podem servir para o pessoal do wheeling, para a equipe Força Livre praticar seus treinos e também isso proporcionar que eles consigam ampliar o esporte em nível de adeptos, apresentar também os shows para toda a comunidade, quem sabe quem ainda não conhece, né, a equipe passar a conhecer e com isso ter o apoio devidamente do poder público para esse esporte que é de máxima importância para o nosso município, que é campeão, que tem pessoas de nome como o Rony, que é campeão sul-americano, e tantos outros que fazem hoje por amor ao esporte. Praticam por amor e por amor também à nossa cidade, porque eles estão tendo que treinar em outras cidades, sendo que Passo Fundo pode muito bem dar esse apoio e esse suporte. O wheeling é um esporte em que os pilotos de motos executam manobras e acrobacias. A prática é proibida em vias públicas. Neste sentido, a lei aprovada favorece a criação de um espaço onde o esporte possa ser praticado com a segurança necessária. Então, eu sou campeão sul-brasileiro. Fui por 3 anos consecutivos na modalidade. E a gente, além dos campeonatos, pratica os shows, né? Então a gente tem os shows e os campeonatos. Os campeonatos a gente meio que já deu uma parada, então seguimos com o show e levando o nome da cidade, Passo Fundo, por Santa Catarina, Paraná. A gente foi para o Uruguai recentemente, a gente foi para a Argentina, a gente já foi para o Paraguai. Né? Em todos esses lugares a gente já fez apresentações, né? Faz apresentações umas 2 ou 3 por mês, em cidades diferentes. Né? A parte de segurança é com nós, né? Então a gente usa todos os equipamentos adequados para a realização do esporte, né? Não é a moto é preparada, nós usamos os equipamentos, então é tudo mais tranquilo, né? Mas é o espaço mesmo autorizado pelas autoridades, né? Você usa a pista de Erechim, que eles têm um espaço lá, privado, a Carazinho, daí da prefeitura,
que é os espaços que a gente tem usado agora por último, né? A gente tinha espaço aqui em Passo Fundo, acabou perdendo por N motivos, mas agora acredito que com o projeto vai ser mais... Vamos encurtar o caminho, acredito eu, né? E o Jornal da Câmara termina aqui. Retornamos na segunda-feira. Uma ótima noite para você e um ótimo fim de semana.